Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Nos próximos episódios, você vai ouvir a nova temporada Ciência e Filantropia, uma parceria com a Wilinca, organização sem fins lucrativos, que há 12 anos conecta a ciência ao mercado para gerar impacto real na sociedade. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar como a ciência contribui para enfrentar grandes desafios globais e de que forma a filantropia e o investimento social privado podem acelerar essa jornada. Então, se esse tema te interessa, segue o podcast para não perder nenhum episódio e compartilhe com quem também vai gostar dessa conversa. Estamos nas principais plataformas de podcast e no YouTube da Wilinca. Vamos juntos? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Impacto Científico. Eu sou Isadora Matiello, eu sou pesquisadora, empreendedora, estou trabalhando na Wilinca, na área de conhecimento, e hoje ao meu lado está o Paulo como co-host. Seja bem-vindo, Paulo, de novo, e apresente-se para a nossa audiência. Obrigado, Isadora. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Mendonça, eu sou gerente de relacionamentos e parcerias na Wilinca, e para quem está chegando agora, a Wilinca é uma ONG especializada em tirar o conteúdo, né, a ciência de dentro da universidade, dos centros de pesquisa e fazer com que ela gere impacto na sociedade. E a gente vem fazendo isso há mais de 12 anos e muito felizes de estar aqui com a Luísa e com o Sérgio hoje, gente. Sejam muito bem-vindos. Maravilha. Pois é, você já deu spoiler aí dos nossos convidados, né? Que a gente vai... Acho que quem está acompanhando está vendo que a gente está tentando fazer uma jornada, né? Sobre essa temática de ciência e filantropia. E hoje a gente vai conversar, o tema que vai nos orientar é entender um pouco tanto da cabeça dos filântropos, como que eles escolhem os projetos, né? E também como que os cientistas podem se apresentar melhor, buscar por essas oportunidades que já existem aqui no Brasil, como a ciência pioneira, que o Sérgio vai contar também. Então, sem mais delongas, né? Eu acho que o papo vai ser super rico, cheio de experiência, começando com Luísa. Lu, seja super bem-vinda. Apresente-se para o nosso pessoal, por favor. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Luísa Serpa, eu sou mãe do Theo e do Daniel e fundadora e diretora executiva do Instituto FI, que é uma organização que faz ponte entre doadores e projetos das mais variadas causas. Então vai ser um prazer poder compartilhar com vocês essa experiência. Obrigada, Lu. E Sérgio, seja bem-vindo à nossa roda. Presentes para o nosso pessoal, por favor. Obrigado, Isadora, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com Luísa e Paulo hoje também. Bom, meu nome é Sérgio Ferreira, eu sou professor dos Institutos de Biofísica e de Bioquímica Médica da UFRJ desde 1990, então eu sou professor e pesquisador na UFRJ já há 35 anos, lidero um grupo de pesquisa em neurociências na área da doença de Alzheimer, então eu tenho o chapéu principal de pesquisador, mas eu tenho, nos últimos anos, usado um chapéu adicional, que é o de diretor científico dessa iniciativa nova, filantrópica, em ciência, que é a Ciência Pioneira, da qual a gente vai poder falar um pouquinho aqui hoje. Maravilha, Sérgio. Então, já vou te puxar, já que está com o microfone aberto aí, conte para nós o que é a ciência pioneira, né? E um pouco também sobre essa conexão da filantropia com a ciência. Tá, então eu talvez contar um pouquinho do ecossistema em que a ciência pioneira existe. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes conhecerão a rede DOR de hospitais, a rede DOR São Luís de hospitais e clínicas no Brasil, que é uma rede muito grande, uma empresa criada há muitos anos atrás, que vem crescendo ao longo dos anos e hoje é uma rede muito grande hospitalar e de clínicas oncológicas e tem um grande volume de atendimentos e muita atividade de assistência na área de saúde, mas também alguma pesquisa clínica. E isso vem crescendo nos últimos anos. E além da rede DOR, o outro integrante desse ecossistema que eu quero ressaltar é o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. O Instituto DOR, ele é um instituto sem fins lucrativos. A empresa, a rede DOR, é, obviamente, uma empresa com fins lucrativos, comercial, normal. Mas o Instituto DOR é um instituto privado de pesquisas sem fins lucrativos que foi criado há 15 anos, inicialmente no Rio de Janeiro. E foi criado pela inspiração do Jorge Moll Neto, que é o neurocientista também,
que, juntamente com a esposa, a Fernanda Tovar Moll, decidiram criar esse instituto privado de pesquisa no Rio de Janeiro. E criar isso foi uma aventura, assim, porque não havia outros exemplos na ocasião de institutos privados de pesquisa no nosso país, ao contrário do que acontece em muitos países do primeiro mundo, por exemplo, na América do Norte, na Europa e em outros países. Então, esse instituto foi criado inicialmente no Rio, se expandiu para São Paulo, para Salvador e alguns laboratórios em outras capitais também, mas ele é um instituto que desenvolve pesquisas na sua infraestrutura, no seu espaço de laboratórios, de imagem, enfim, em várias áreas do conhecimento, da medicina. E há 4 anos atrás, a família Moll, então, decidiu criar uma iniciativa complementar ao Instituto D'Or. Então, não era aumentar simplesmente o apoio ao Instituto D'Or, mas sim criar algo novo que teria essa pegada filantrópica em ciência. E a gente vai poder falar um pouco mais de como que isso funciona, mas, assim, em uma linha, talvez, o que eu diria é que a ciência pioneira, ela nasceu com a ideia de estimular a ciência realmente disruptiva. Também a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o que é isso, que conceito é esse de ciência maverick, ciência disruptiva, que a gente vem tentando propagar no meio científico no nosso país hoje em dia. Então, a ideia da ciência pioneira é estimular a ciência que está realmente fora da caixa, aquela ciência que foge um pouco aos limites usuais da ciência que é apoiada por outras agências de fomento. E assim nasce a ciência pioneira há 4 anos atrás, e a gente vem crescendo, então, e eu posso contar um pouquinho mais também do que a gente vem fazendo mais recentemente ou nesses anos. Sensacional. E só voltando um pouquinho no Instituto D'Or, então, quando você fala que tem esses institutos em algumas cidades e que usa a própria infraestrutura, o laboratório, mas vocês têm, os pesquisadores, eles são residentes, eles são contratados pelo Instituto ou têm parcerias com universidades? Como que funciona? Esse é um ponto excelente, Isadora, porque realmente eu acho que um dos objetivos do Instituto D'Or, claro, existem sim pesquisadores que são, digamos, intramurais, aqueles pesquisadores que são residentes, como usando o termo que você falou, dentro do Instituto, que estão essencialmente localizados dentro da infraestrutura do Instituto e vinculados de forma até empregatícia ao Instituto. Mas existe também uma grande rede de pesquisadores que são localizados em outras instituições de pesquisa, como universidades federais, estaduais, institutos de pesquisa no nosso país, que são vinculados também, afiliados ao Instituto D'Or. E isso abre uma perspectiva de sinergia muito interessante entre as instituições às quais eles são vinculados, por exemplo, uma universidade federal ou uma universidade estadual, pública, ou mesmo um instituto como a Fiocruz, uma fundação como a Fiocruz, ou um dos institutos do CNPq, por exemplo, e, ao mesmo tempo, eles podem transitar com o corpo de pesquisadores do Instituto D'Or e se beneficiar também dessa infraestrutura. Então, isso gera uma sinergia que eu acho que é um ganha-ganha para todos os lados. Com certeza, com certeza. É uma troca, né, dessa ciência prática, aplicada, quer dizer, né, é muito interessante. Mas a gente volta depois com mais detalhes. Eu queria você, Lu, que explicasse também um pouco mais sobre o Instituto FI, né, como que ele funciona, porque daí a gente vai colocando todo mundo na mesma página, né, entendemos um pouquinho do Instituto D'Or, da Ciência Pioneira. Então, conta pra gente como que o Instituto FI funciona e também essa questão de como que os filântropos chegam até vocês ou como vocês chegam até os filântropos. Bom, o FI, ele é uma organização intermediária, né, uma organização sem fins lucrativos intermediária, que tenta encontrar esses filântropos, né? Então, a gente tenta buscar a pessoa física e jurídica, identificar essa causa, e a partir da causa a gente apresenta projetos. Então, de um lado, a gente tem um banco aberto o ano inteiro no site para cadastro de organizações sociais, e do outro, a gente faz essa busca ativa, né? E aí você perguntou como é que eles chegam até a gente, como é que a gente, na verdade, muitos chegam, mas a gente o tempo inteiro vai em busca de, né? Então, algum doador que apresenta alguém que conhece, ou uma empresa que trabalhou com a gente em algum momento apresenta para outra. Então, é um trabalho de prospecção o tempo inteiro, né? Ao longo desses 11 anos. E aí o FI, para além dessa ponte, né, de identificar a causa de um lado, apresentar projetos, quem define qual projeto vai ser apoiado é o doador, e aí o FI monta um planejamento dessa doação.
para desde o começo todo mundo saber o que esperar daquele apoio, né? Tanto quem recebe vai dizer quais são as suas necessidades e qual é a melhor maneira de usar o dinheiro, e do outro lado, quem está doando sabe também para que aquele recurso vai ser utilizado e que resultados esperar no final disso. E aí a gente acompanha essa doação com a prestação de contas e relatório, tentando trazer esse doador para essa realidade, né? E o nosso objetivo sempre é que vá visitar, que entenda melhor sobre o que ele está apoiando, é realmente aproximar mundos que às vezes não conversam. Então, o FII se coloca muito nesse papel de adaptar a linguagem, né? Melhorar a linguagem para que, de fato, as pessoas compreendam que a gente que a gente pode agir junto, né? Para a solução dos problemas tão complexos que a gente tem. Então assim, nosso dia a dia vai sendo permeado não só por essa ponte, como a gente vai vendo também o que a gente pode ir destravando nesse campo social com soluções, né? Então, o FII, ao longo desses anos, vem criando novas ferramentas, né? Novos formatos para tentar falar para públicos que a gente não costuma falar, né? Levar as temáticas para espaços que normalmente não falam sobre desigualdade social, né? Ou sobre a importância de fazer parte dessa mudança. Luísa, acho que tocou num ponto que me traz um gancho muito, muito fácil, por isso que eu fiquei empolgado, porque você está falando de conexão entre pessoas, né? E aí, quando a gente está trazendo o universo da filantropia, vem uma questão muito forte de propósito, de causas, e para a gente conectar as propostas, as causas, as pessoas, é muito importante, mas também muito desafiador você demonstrar um impacto. Como que a gente... E aí, já trazendo a pergunta primeiro para a Luísa, que está aí com o microfone aberto, mas depois, Sérgio, gostaria que você respondesse também. Como que a gente pode melhor trazer o impacto, né? Tangibilizar esse impacto para gerar essa conexão que a gente tanto precisa, inclusive conectando esses universos, esses mundos tão diferentes, né? Eu fiquei pensando muito, né, quando vocês fizeram um convite sobre a temática, e a filantropia ela tem uma coisa do ver para crer, né? De ver curva, ver o indicador, entender quem é a pessoa que está fazendo o quê, né? E aí, quando a gente vai falar de ciência, a ciência tem uma outra lógica. Então isso seria um desafio, né, posto já, né? A gente vai para uma lógica filantrópica de um pensamento e a gente não traz, por exemplo, a ciência como uma causa, né, a ser apoiada. Então, quando eu fui pensar em tudo isso, né, do que a gente fala, como aproximar filântropos da ciência, a gente nem coloca a ciência como uma causa, né, possível de apoio. Então, isso já é um posicionamento que atrapalha, né, tudo isso que a gente está dizendo. E quando a gente fala sobre impacto, medir impacto, parece uma grande palavra, uma nuvem como essa palavra impacto, que ninguém entende muito de que está falando, né? E a gente pode tornar isso tão complexo que ninguém consegue entregar, né? Que eu acho que é o que acontece muito no setor, porque assim, não tem um recurso, captação de recursos já é um grande desafio, né? Para o setor social de uma maneira geral. E aí você não tem recurso para fazer uma mensuração, né, de impacto, um grupo controle, né, com todas as metodologias acadêmicas necessárias, e ao mesmo tempo é isso que você espera no final, ter esse impacto mensurado sem que você tenha investido na melhor técnica para chegar a ele, né? Então, hoje, né, como a gente trabalha, que a gente fala sobre apresentação de resultado, né, a gente evita muito falar sobre impacto, que a gente acha que está ficando muito banalizado, então acaba ficando sem significado, né, o que a gente está falando. Então, quando a gente faz uma doação, a gente tenta entender com aquele valor financeiro e com os outros recursos não financeiros que entram nessa parceria,
o que de resultado concreto a gente vai ter dali, né? E às vezes, assim, são coisas muito simples. Alguém quer financiar a alimentação de uma organização. Então, garantir 7 refeições por dia para 20 crianças tem um resultado, né, concreto. Então, é tentar não criar uma complexidade tão grande que seja impossível de atender. Eu posso acrescentar nessa conversa um pouco? Então, essas colocações da Luísa são absolutamente pertinentes, eu concordo totalmente com o que ela coloca, mas eu acho que isso me traz justamente para como e por que é difícil, às vezes, atrair apoio filantrópico para a ciência. Eu não conheço, por exemplo, o portfólio do Instituto FI nesses 10, 11 anos de atividade. Mas eu me arriscaria a dizer, Luísa, que possivelmente a grande maioria dos projetos que vocês conseguiram viabilizar e concatenar filântropos com ações concretas, como você disse, devem ser na área de educação, de assistência de saúde, assim possivelmente. Talvez tenha um ou outro em ciência, talvez nenhum, ao longo de todos esses anos. E por que isso, né? Eu acho que, primeiro, tem 2 razões que são importantes e muito interconectadas. A primeira é que o Brasil é um país realmente de dimensões continentais, de população continental, quer dizer, temos uma população imensa, e de uma desigualdade que é uma das maiores do mundo. Então, ao mesmo tempo em que nós temos grupos empresariais muito fortes e grupos familiares que dispõem de uma considerável quantia de recursos para manejar e para investir, eventualmente, mas a quantidade de pessoas marginalizadas de todas as condições do nosso país é muito alta. E isso gera um desafio, um problema que é quase que inesgotável. Sempre haverá ações importantes na área de educação, de saúde, de segurança, de inclusividade, inclusão, enfim, distribuição de renda, ações nesse sentido que são fundamentais para o desenvolvimento social do nosso país. E a ciência, ela acaba sendo vista como, bom, temos tantos problemas agora que são tão enormes e tão imediatos. Como é que a gente vai investir, então, em ciência? Por que eu não vou investir em dar, como a Luísa falou, garantir 7 refeições por dia para crianças que passam necessidade? Então, entre isso e apoiar um projeto de pesquisa, a questão, a concretude da ação, usando esse jargão que você usou, Luísa, é muito fácil entender por que as pessoas pendem para o outro lado. Por outro lado, a ciência ela tem essa dificuldade também, que também foi notada aqui pelo Paulo, por você, que é como aferir o resultado, como mostrar o resultado, como é que se mede o impacto da ciência. E aí nós temos várias maneiras de medir isso, né? Quando a gente fala em ciência, eu não gosto muito dessa divisão de ciência básica, ciência aplicada. Ela é muito comum, a gente ouve o tempo inteiro falar disso. Eu não gosto dessa divisão, porque eu acho que cria um muro que é artificial. Não existe ciência básica, eu só faço ciência básica, então eu não quero nem saber o que está se passando no mundo real. Não é assim. Ou eu só faço ciência aplicada. Como assim? Se você só faz ciência aplicada, você está se apoiando no trabalho de alguém que fez antes todo um desenvolvimento mais básico, que criou a fundação daquilo, para que você possa eventualmente aplicar. Então, isso é um contínuo. É como se fosse um arco-íris. Na verdade, não existe uma divisão rígida entre a básica e a aplicada. Mas quando a gente fala em ciência aplicada, é mais fácil medir resultados. Então, recentemente, por exemplo, uma pesquisadora excepcional na área de agronomia e ciências agrárias no Brasil, Maria Ângela Hungria, ganhou um prêmio importantíssimo internacional, seria o equivalente assim, digamos, a um Nobel na área de alimentos, assim, por pesquisas absolutamente básicas que ela fez inicialmente sobre fixação de nitrogênio e como isso pode substituir a adubagem na agricultura, facilitar o crescimento da agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Isso gera bilhões para um país em que o agronegócio hoje em dia já responde por 7,7% do nosso PIB. Eu estava lendo esse número hoje, por acaso, no jornal, que o agronegócio no Brasil já é 7,7%. Se você consegue desenvolver uma metodologia que economiza recursos e maximiza os lucros, enfim, a margem nesse negócio, você tem uma contribuição econômica gigantesca. Então, isso é fácil medir. Mas e a ciência transformadora, realmente? Essa é aplicada. Mas e aquela ciência que realmente está buscando expandir a fronteira do que a gente sabe? Como dizia um filme de ficção científica antigamente, ir aonde ninguém jamais foi.
ir com coragem aonde ninguém jamais foi. Essa é a ideia da ciência pioneira. Essa é a ideia. Realmente não é apoiar a ciência que vai ser aplicada imediatamente, que pode ser aplicada logo ali no ano seguinte, daqui a 2 anos, e, portanto, essas métricas de concretude não vão ser muito aplicáveis ao que a gente está querendo. O que nós queremos realmente é estimular a criatividade, desamarrar a criatividade dos cientistas, porque essa é uma das outras características importantes. Eu não sei se eu já estou me alongando demais, mas o nosso sistema de financiamento mais tradicional, as agências federais, as agências estaduais de fomento, mesmo as agências, às vezes, privadas, elas têm uma certa aversão ao risco. Então, há uma certa tendência a apoiar projetos e propostas que são mais previsíveis. Aqueles que talvez seja mais fácil você medir realmente o sucesso do projeto, em que você propõe, olha, daqui a 3 anos eu vou ter chegado em tal lugar. Por que você propõe isso? Porque você já tem ali indícios, evidências iniciais, resultados, às vezes, preliminares, que indicam a factibilidade daquela proposta, a viabilidade daquela proposta. Então, ela é uma ciência super importante, é o que a gente chama de ciência incremental, vai aos pouquinhos, vai em incrementos. E essa é a ciência que nós todos, cientistas, e aqui eu boto o meu chapéu de cientista, todos nós fazemos essa ciência incremental nos nossos laboratórios no dia a dia, porque é assim, de grão em grão, que a ciência vai crescendo e vai sendo construída as novas fronteiras da ciência. Agora, eventualmente, é preciso que a gente dê pulos mais altos. E esse é o manifesto da ciência pioneira, é o mote da ciência pioneira. A gente quer estimular os saltos, não aquele caminhar gradual, importante, seguro da ciência dia a dia. Para esse já há outras fontes de financiamento. Na ciência pioneira, nós queremos estimular os grandes saltos, que podem dar errado. A pessoa pode se esborrachar, dar um pulo grande, meio se esborrachar, cair todo sem jeito, meio uma pose meio esquisita. Assim, não deu muito certo aquele salto. Mas, por outro lado, se o salto der certo, aquilo avança um campo inteiro, às vezes abre um novo campo de pesquisa. E essa métrica é mais difícil de avaliar, de fato. Não, perfeito. Eu queria só adicionar antes, Paulo, acho que você vai continuar, mas eu acho que justamente é o que a gente está ouvindo nas outras entrevistas, né? Que é essa questão do risco, né? Que a filantropia ela tem esse papel, né? Porque ela consegue ser mais flexível, digamos assim, né? Para esse risco. Esse tipo de a ciência pelo uso ou pela curiosidade básica, aplicada, adorei, assim, a gente acho que está super em sinergia com isso, mas é um pouco também, acho que vinculado à pergunta do Paulo, de como a grande a sociedade entende, né? Então, às vezes a gente tem que usar essas palavras, e aí eu já queria colocar aqui no jogo também disso, né? De, às vezes, a gente, dentro de ciência, são várias formas também, né? Então, que os filântropos podem se conectar com a ciência, né? Então tem a ciência mais disruptiva, um museu de ciências, uma divulgação científica, um projeto de educação científica. E aí eu queria entender um pouco isso, né? O nosso grande desafio é linguagem, né? É adaptar essa linguagem científica ao grande público. Isso faz toda a diferença. E aí, inclusive, há possíveis doadores, né? Então, eu recebo várias vezes projetos que vêm pedindo apoio para pesquisa, ou que já estão numa fase que desenvolveram alguma coisa que vai ser muito benéfico para a sociedade como um todo, e que precisa de um capitalzinho ali para poder dar mais uma avançada em alguma coisa, ou uma certificação, né? E eu já fiz algumas tentativas de tentar adequar essa linguagem para poder buscar a doação, e eu nunca tive sucesso. Então, o FII realmente, como o Sérgio falou, né, muito educação, geração de renda, saúde, porque a gente está falando das necessidades básicas mesmo de um país como o nosso, com todos os desafios. Então, fica parecendo que apoiar uma pesquisa que pode durar muito tempo para ter algum resultado é um a mais, né? Quando a gente tiver resolvido todos os nossos problemas, aí sim a gente vai, o que é um grande erro, né? Porque a gente não avança, atrasa tudo, né? A gente não consegue entender que se a gente ganha essa autonomia como país, né, e a gente traz novas soluções para tudo que a gente vive, a gente pode realmente dar
muitos saltos, né? Porque capacidade a gente sabe que a gente tem, né? De pessoas brilhantes que vão desenvolvendo, mas em solos muito áridos, né? E mesmo assim a gente consegue ter bons resultados. Então, para essa conexão, eu acho que linguagem é um grande desafio, né? Conseguir trazer isso de uma forma mais resumida, mais do que se busca, mesmo não tendo certeza. E sim, o capital filantrópico ele é o capital para ser o capital de risco, o capital que experimenta, que apoia e que é aberto a isso. Isso eu acho que já mudou. Então, sim, a gente já tem uma visão um pouco mais flexível sobre isso. O grande desafio, e aí para qualquer temática, é que as pessoas precisam doar mais, né? As grandes fortunas do país precisam, de fato, se comprometer com doações mais relevantes e que, de uma maneira geral, todas as pessoas que tenham uma renda determinada também são doadores, né? Potenciais doadores. Então, quando a gente fala de cultura de doação, né, e falando, tá tudo no mesmo cenário, né? De quando a gente avança nisso, amadurece, e as grandes fortunas de fato se comprometem em fazer mudanças que podem ter mais risco e que vão ter resultados mais efetivos para um grupo maior, isso pode mudar totalmente o jogo, né? Eu ia acrescentar uma questão que eu acho que é justamente esse é um desafio muito interessante que a Luísa mencionou, que é o desafio de como comunicar isso mais efetivamente, como atrair, engajar mais doadores potenciais para uma área, por exemplo, como ciência, né? E isso é uma coisa que, assim, se tem uma coisa que realmente diferencia imensamente o nosso país dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, é a quantidade e o volume de doações e de fundações e de instituições filantrópicas que apoiam ciência nesses outros países. Quer dizer, o entendimento de que, sim, há questões mais emergenciais, talvez ali mais concretas, que precisam ser apoiadas também, mas a ciência não pode ficar esperando que a gente resolva todos os outros problemas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu diria que tem praticamente uma filantropia, uma fundação para cada doença que você pode imaginar. Qualquer coisa que você imagine tem uma associação, uma fundação, uma filantropia que apoia. Apoia, claro, grupos de ajuda, grupos de apoio, não sei o quê, mas também pesquisa. Então, às vezes, doenças raríssimas, tem meia dúzia de pessoas afetadas, e mesmo assim já há uma ação filantrópica ali para apoiar pesquisas naquela área. Então, eu acho que esse é um grande desafio no nosso país. Como é que a gente convence os filântropos, engaja os potenciais doadores, que não precisam ser famílias ultra ricas, podem ser, como a Luísa falou, indivíduos que têm uma certa renda que permite isso, com uma doação deduzível do imposto de renda, por exemplo, alguma coisa assim. Mas como é que a gente convence essas pessoas de que não alimentar as crianças que estão passando é uma necessidade que tem que ser atendida, mas também a gente não adianta esperar 30 anos para resolver esse problema, porque daqui a 30 anos o problema vai seguir se a gente não tiver ciência. E se a gente não tiver saltos de conhecimento e pulos, realmente, que levem o nosso país para frente. O problema vai continuar existindo e provavelmente vai começar a ficar mais grave, né? Se a gente está falando sobre mudanças climáticas, sobre segurança alimentar, a tendência é as questões ficarem mais graves, aí as questões emergenciais que a gente já está tentando resolver hoje e ainda tem dificuldade, como fome, inclusão, vão ficando ainda mais problemáticas, né? Então é aquele desafio de ação urgente, imediata, mas já também com ações de longo prazo, porque senão o longo prazo vai chegar e vai ser ainda mais desafiador, né? E Sérgio, você fez uma excelente pergunta que eu praticamente vou devolver ela para a Luísa, que é falar, e aí, como? Né? E de novo, reforçando, acho que um ponto que a gente está colocando muito aqui, que é a conexão entre as pessoas e concordando com Luísa também, a linguagem, como que eu aproximo linguagens completamente diferentes. E aí vem, acho que uma fala da Luísa também, e corroborando com a fala do Sérgio, nos Estados Unidos, cada doença tem um instituto ou uma fundação que está
dedicada a ela. Como que a gente traz para a filantropia brasileira esse senso de responsabilidade e essa visão quase que complementar, né? Poxa, se tem um instituto e fundação cuidando de algo aqui e tem um outro algo que ninguém está cuidando, como que eu posso abraçar essa causa? Então, como que a gente traz essa visão meio que sistêmica? Não sei se eu estou sendo muito utópico aqui, mas como que eu trago essa visão sistêmica e engajo esse conjunto de famílias ricas, institutos e fundações para eles se abraçarem e criarem esses planos estratégicos, né, de geração de resultados de médio e longo prazo. Uma pergunta fácil, simples, Luísa, mas entendendo que é parte, né, senão toda a missão do Instituto FI. Imagina se eu já tivesse essa resposta para te dar, né? A gente já teria avançado muito. Eu não tenho uma resposta, eu penso nisso todos os dias, do que falta para engajar, porque veio uma pandemia, né? A gente falou, bom, agora vai, né? Agora todo mundo entendeu que não dá mais para não perceber como a gente vive. E não foi verdade, né? Então, isso não se manteve, né? O que a gente viu de doação, de volume de doação, não foi mantido. Então, assim, tem essa dificuldade da linguagem, e aí não é só para a ciência, de uma maneira geral, né? É desse entendimento de ser parte do problema, né? Que afasta tanto as pessoas de também se aproximarem das soluções. A gente aqui tem feito um trabalho de formiguinha, né? E acho que várias outras organizações também fazem esse trabalho muito individualizado, o que leva muito tempo. Então, é quase uma sensibilização, pegando na mão, mostrando alguns dados, algumas realidades, para que aquilo sensibilize e toque de alguma maneira que parta para ação. Mas tem sido um processo bastante lento, né? E individualizado, o que não é o que a gente precisa de urgência. Então, assim, eu acho que o setor como um todo, né, a gente pensando na ciência também como uma causa, né, a gente fragmenta muito. E aí essa fragmentação, para quem não está, né, no dia a dia, para quem não está acompanhando o que se fala ou possibilidades, né, fica muito disperso e muito abstrato. Então, o que você falou, né, de juntar as famílias e as suas fundações para pensar sistematicamente, isso nos falta muito, essa colaboração e essa construção coletiva de alvos, né, que a gente determine como país avanços que a gente quer fazer como sociedade, engajar todo mundo, poder público, né, sociedade civil organizada, as elites e quem mais estiver querendo entrar no barco. E a gente poderia ter algumas frentes para isso, né? Porque, assim, eu sempre falo, muitas coisas nos separam, né? Mas a gente tem objetivos comuns. Eu tenho certeza que a gente tem objetivo comum como sociedade. E a gente não consegue definir um objetivo e trabalhar junto em prol né? De avançar, de resolver, de ir para o próximo problema. E a gente acaba ficando muito disperso. Isso acontece também na filantropia, né? Alguém que tem um recurso e não consegue ter uma causa, pulveriza muito, e aí vê avanços muito pequenos, quer resultado imediato, se compromete por um ano, e aí já quer que saia o gênio da matemática do reforço escolar de um projeto ali que está tentando dar comida e alguma estrutura para aquela criança que não tem isso em casa. Mas aí o cara, no final do ano, fala, e aí? Quem vai entrar para a Olimpíada de Matemática? Sabe? Umas expectativas muito desconectadas da realidade. Em ciência, especificamente, é isso. Assim, se você tiver um pensamento imediatista, você dificilmente vai conseguir ver sentido, né? Agora, quando você entende que você tá apoiando a inovação, nessa democratização da inovação, das possibilidades, quando você traz mais gente para estudar sobre determinados temas, a possibilidade disso se expandir, da gente ir para áreas que a gente não conhecia, fica gigantesca, né? Então, eu acho que uma tentativa para a gente poder engajar mais com certeza, a linguagem, tentar falar sobre produção de conhecimento e o que uma produção, e trazer exemplos claros
do que essa produção de conhecimento, do que essas etapas elas podem trazer, né, e como isso, de fato, pode contribuir de forma imensurável para a humanidade, né? Então, por exemplo, a gente há pouco tempo participou de um grupo que tenta olhar a questão do autismo e fala exatamente isso. Outros países já estão mais organizados, eles têm grupos específicos tratando sobre isso. Aqui está tudo muito fragmentado, a gente nem troca, nem importa avanços que outros países já comprovaram sobre o tema, né? Porque a gente não consegue aqui se organizar. Então, um defende um caminho, o outro pega por outro, e aí o recurso financeiro vai ficando também distribuído de uma maneira que não tem avanço efetivo, né? Então, e mesmo outros países que às vezes querem financiar coisas aqui se sentem perdidos, às vezes, de por onde começar, com quem fazer, né? Então, também quando a gente não tem uma estrutura fortalecida e clara, fica difícil até você fazer esse tipo de parceria, né? Posso me juntar aqui? Porque a Luísa traz tantos pontos aqui que eu não sei nem por onde começo, mas vou tentar começar um pouco pela questão da educação que você mencionou. Na Ciência Pioneira, especificamente, nós temos 2 grandes programas. Um é um programa de ciência, propriamente, que tem a ver com esse fomento, esse estímulo à ciência disruptiva, esses grandes saltos, essa proposta de saltos de conhecimento que eu mencionei. E a outra questão é um programa de educação. Nós temos um programa que não é em educação geral, é educação para a ciência, educação em ciência. E nesse programa nós temos, então, 3 parcerias, por exemplo, que eu acho que são extremamente interessantes. Uma delas é justamente a questão do treinamento, apresentar a ciência a crianças de ensino médio, de rede pública, né? Então, nós temos uma parceria com a chamada Rede Leopoldo Demes, de Ensino de Ciências, no Rio de Janeiro. Nós temos uma parceria com a Olimpíada Brasileira de Matemática, que a Luísa mencionou na fala dela também. Isso é algo que nos interessa muitíssimo, porque a Olimpíada, para aqueles que não a conhecem, é algo absolutamente fascinante. É uma organização incrível, mobiliza milhões e milhões e milhões de crianças todos os anos, de jovens, crianças e jovens, né? Adolescentes no Brasil, a cada ano, organizada pelo INPA, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, nós fizemos uma parceria com eles, por exemplo, para apoiar com bolsas de estudos medalhistas das Olimpíadas de Matemática que queiram seguir uma carreira, que estejam na faculdade fazendo uma carreira, por exemplo, na área das ciências médicas, das ciências da saúde, enfim, coisas assim. Então, e outra com o Instituto Apontar, que é um instituto justamente que lida com crianças com habilidades especiais, também. Então, a gente tem apoiado ações desses grupos. Então, essas são ações que são mais fáceis de medir, porque realmente você vê, não, eu apoio 20 medalhistas, eu apoio 50 crianças, eu treinei 150 crianças em um programa de educação em ciências, enfim, isso é tudo mais mensurável. Como que a gente faz a questão da ciência, né? O programa de ciência opera de uma forma diferente. E eu acho que uma das dificuldades que nós temos, no nosso país, por exemplo, a ciência pioneira, de fato, já havia algumas iniciativas assim, de fomento, assim, apoio a uma bolsa de pesquisa, a uma bolsa de estudos no exterior, coisas isoladas, mais pontuais. Mas, de fato, a primeira ação mais sistêmica desse tipo de filantropia em ciência no Brasil surge há 8 anos atrás com o Instituto Serra Pilheira. E esse, é evidente, o Serra Pilheira tem sido um grande parceiro nosso, a gente sempre troca ideias e aprende um pouco com as ideias deles, a gente procura também discutir novas ideias, levar a eles novas ideias, mas essa troca tem sido muito benéfica. Mas quando a gente criou a Ciência Pioneira, nós queríamos manter aquele padrão de que nós queremos apoiar realmente a pesquisa de excelência, como o Serra Pilheira faz. Mas nós queríamos ir um pouquinho adiante, apoiar não apenas a excelência é uma condição sine qua non, mas teríamos que ter também esse salto no escuro, digamos assim, esse elemento de risco maior um pouco no caso da ciência pioneira. E aí como que você convence as pessoas realmente de que isso pode dar certo? Eu acredito que uma
das missões da ciência pioneira é justamente tentar engajar outros filântropos. E eu acredito que se a gente conseguir engajá-los, por exemplo, no programa de educação, a copatrocinar, a coapoiar ações que a gente esteja fazendo, ou pensarmos em outras ações conjuntas, isso já pode ser um avanço extraordinário, porque tem um impacto imediato na vida desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Mas o programa de ciência, ele é um pouquinho diferente. Ele requer realmente esse tipo de visão de que, olha, eu quero realmente um mundo melhor, não para amanhã, mas para daqui a 20 anos, quando os meus filhos, meus netos, daqui a 20, 30 anos, porque quando a Catalina Caricó, que desenvolveu as vacinas de RNA mensageiro, começou a trabalhar nisso há 20 anos atrás, ninguém achava que aquilo ia entrar em lugar nenhum. No entanto, nós vimos aí o que aconteceu na Covid, como foi mencionado aqui, o impacto que isso teve em salvar milhões e milhões de vidas ao longo do mundo. Né? Então, não é para imaginar que esse apoio ao programa de ciência vai resultar realmente em um retorno concreto dentro de um ano, porque senão não é esse o objetivo da ciência pioneira. Esses grandes saltos não dão um resultado em um ano. Você tem que apoiar aquela pessoa durante alguns anos e colocar um voto de confiança de que aquilo ali pode dar em alguma coisa. Se der, vai ser uma coisa transformadora na vida das pessoas, mas não agora, daqui a 20 anos, 30 anos. Então é para pensar realmente em deixar um futuro melhor, uma terra melhor, um país melhor para os nossos filhos, netos, enfim. Pegando um gancho aqui do que o Sérgio falou, e que eu acho que eu vejo como um bom modelo, assim, os filântropos podem trazer outros filântropos. Então, assim, quem já tem um poder muito, muito grande de trazer os seus pares para o jogo. Então, eu sei que às vezes eles acabam achando que vai fazer sozinho, porque eu não consigo convencer os meus amigos, mas influencia. E aí a gente tem no Brasil um pouco essa, eu não conto para onde eu dou, eu escondo aqui, não quero aparecer, não quero que isso... E aí isso acaba ficando um assunto não falado na mesa, né? Então, um dos caminhos, né, respondendo a pergunta do Paulo lá, é exatamente isso. Quem já entrou na ideia, tem que trazer mais gente, né? Tem que colocar isso como parte do seu processo, para além da doação que já faz, trazer outras pessoas para, não necessariamente para a causa dele, né? Mas trazer para a conversa. Era exatamente isso que eu queria puxá-lo para saber do Ciência Pioneira, porque, Sérgio, você comentou que uma das missões é trazer outros filântropos, mas isso hoje já acontece por ser pouco tempo dessa iniciativa? É só a mesma família? Como que está isso? Por enquanto ainda não, mas a Ciência Pioneira, ela nasceu efetivamente há 4 anos atrás apenas, e nasceu do zero. No começo éramos só 3 pessoas, era o Jorge, eu e o Sérgio Melo, que é um outro integrante da equipe, que está desde o comecinho também, nós 3 pensando o que nós íamos fazer. Então, até que a gente conseguisse estruturar essa organização e estabelecer parcerias, tanto no Brasil quanto no exterior, com parceiros, instituições de pesquisa de ponta, realmente, no nosso país e fora, começar a apoiar o treinamento de pessoas. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi apoiar o treinamento avançado de pesquisadores jovens no exterior ou no Brasil, para aprender novas metodologias, novas técnicas, novas maneiras de pensar e trazer de volta para o Brasil. Então, hoje nós já temos alguns retornados ao Brasil. Isso é importante, nós não queremos mandar as pessoas para fora para que depois elas se encantem com o mundo da ciência no exterior e fiquem no exterior. Nós queremos mostrar para elas que esse mundo pode ser igualmente encantador no Brasil. Né? E não apenas pelo aspecto lúdico de fazer ciência no nosso Brasil, mas porque as condições permitem também. Então, nós temos um investimento em infraestrutura também para isso. E agora, mais recentemente, nós fizemos um edital nacional em que nós conseguimos, a partir de 200 propostas que nós recebemos, selecionamos aí com auxílio de 30 experts internacionais. Nós conseguimos selecionar 15 jovens pesquisadores que vão ser apoiados por nós, por esses 3 anos agora que vem, e para fazerem suas pesquisas, não no IDOR, mas em outras instituições de pesquisa no Brasil. Então, nós estamos expandindo a rede de ação também para isso. E nós imaginamos que agora talvez seja o momento de começarmos a conseguir trazer outros filântropos para se juntarem a nós nisso, porque sempre foi um desejo nosso. Nós ainda não conseguimos isso. Temos feito alguns contatos, mas é como a Luísa disse, talvez haja uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir trazer pessoas para atuar junto, mas é algo que a gente gostaria muito de amplificar
nesses próximos anos. Se pudermos ter para isso o apoio do FII, seria excepcional, Luísa. Já deixo aqui um convite para que a gente converse mais sobre como tentarmos fazer isso. Com certeza. Não, e o nosso apoio aqui também, se puder depois, se esse podcast, né, de alguma forma a gente consiga depois fragmentar, né, em pequenas mensagens para ser mais rápido, né, digamos, para esses filântropos acessarem esse tipo de conhecimento, acho que estamos aqui na mesma luta. Não, eu ia falar que a gente apoia um projeto em comum, né? O FII também apoia o Apontar. Então a gente já está olhando também o mesmo grupo. E com certeza a gente tem sinergias e possibilidades. A gente precisa encontrar a linguagem, né? A melhor linguagem para isso. E eu acho que eu já vou puxar essa deixa, né, Paula? A gente estava conversando sobre como uma mensagem final, assim, né? Imagino que depois a gente vai ter que fazer um grupo de trabalho, né? um outro momento para discutir essas linguagens, mas o que a gente pode deixar aqui nesse fechamento, né, do episódio, que para mim foi só uma primeira conversa, porque imagino que a gente vai ter que aprofundar muito mais, mas que a gente pode deixar tanto para cientistas quanto para filântropos, né? Essa questão da linguagem. Então, começando primeiro com os cientistas, o que vocês acham, independente do vínculo com alguma instituição, mas essas pessoas que querem buscar esses outros tipos de oportunidades, editais como Ciência Pioneira, enfim. E aí, Sérgio, você pode também trazer um pouco essa questão da ciência disruptiva, né? Essa questão das perguntas serem feitas, quais perguntas serem feitas, mas como que nós, cientistas, podemos começar a colocar no nosso dia a dia essa mentalidade de comunicar para essas pessoas que podem ter o potencial de apoiar? Esse é um ponto fantástico, Isadora, porque, como eu comentei lá no começo, eu sou professor da UFRJ há 35 anos, então já tenho um bocado de estrada na ciência brasileira. E eu vi ao longo desse tempo uma mudança realmente de atitude. Houve uma época em que realmente a grande maioria dos colegas não se preocupava muito, não se interessava mesmo, dizendo, talvez, por obter apoio privado, apoio filantrópico ou de instituição privada, ou mesmo de uma empresa, para a sua pesquisa, porque isso era visto até com alguma desconfiança no nosso meio acadêmico. Mas isso mudou, realmente. Eu acho que as pessoas entenderam que não tem nenhum pecado aí envolvido em ter apoio, seja empresarial para um projeto mais aplicado. É claro que uma empresa vai se interessar mais por alguma coisa que tem uma aplicabilidade mais a curto, médio prazo, mas também do ponto de vista de instituições que são sem fins lucrativos, como uma instituição filantrópica, por exemplo. Então, isso eu acho que já vem mudando. O que precisa mudar ainda mais, eu acho que é a maneira da comunicação, realmente. Eu vejo que sempre tive muita preocupação por trabalhar numa doença. Eu trabalho com a doença de Alzheimer, especificamente. É uma doença que tem um interesse público grande. Muita gente conhece gente, familiares, amigos, vizinhos, parentes, enfim, que são afetados. E é importante você comunicar os achados, não só os seus, como o que está acontecendo no mundo, numa linguagem que as pessoas compreendam. Não adianta nada você ficar falando num jargão que ninguém entende o que você está dizendo. Então, pessoalmente, eu aprendi isso. E eu acho que muitos colegas estão aprendendo a importância disso, de comunicar o seu trabalho como você contaria para sua mãe, entendeu? É exatamente como você conta para sua mãe o que você faz, qual é a importância do que você faz na ciência. Então, se você consegue fazer isso, eu acho que já é um grande passo na direção de mostrar para a sociedade em geral qual é realmente a relevância daquilo, que não é aquela ideia antiga que havia da chamada Torre de Marfim, que as pessoas ficavam ali isoladas, trabalhando, estudando coisas esotéricas, sem qualquer interesse real, prático. Não, isso não existe na ciência, eu posso garantir que não existe. As perguntas podem parecer um pouco mais distantes, às vezes, mas elas podem ser traduzidas e devem ser traduzidas de uma forma que as pessoas entendam qual é o benefício que aquilo vai trazer. Novamente, eu não sou uma pessoa boa para investimento, por exemplo. Mas eu sei que existem investimentos de maior e de menor risco. Tem pessoas que querem aplicar na caderneta de poupança porque sabe que o rendimento, aquilo ali, vai ser garantido, pode ser menor, mas é garantido. Tem outros que vão querer aplicar em ações, aplicar numa startup que está crescendo agora, uma empresa que está crescendo. Se aquilo pode ir para o buraco, pode. Mas se estourar, você vai ganhar muito dinheiro. E é a mesma coisa. Então, em ciência, a lógica é a mesma. A gente pode apoiar, investir na poupança, por exemplo, apoiar propostas que são mais garantidas,
mas que o retorno vai ser mais incremental, ou a separar um pouco do dinheiro, não estou dizendo botar tudo, mas separar um pouco do dinheiro e investir em startups, o que seriam as startups científicas, né? Quer dizer, que seriam ideias desbravadoras, realmente. E é isso que nós estamos tentando fazer na Ciência Pioneira, e eu espero que a gente consiga engajar outros para que se juntem a esse tipo de iniciativa conosco aí no futuro. Com certeza, maravilhoso. E Lu, você no sentido de filântropos, o que a gente poderia deixar uma mensagem aqui para mais filântropos virem ter mais paciência para ver a nossa palavra da ciência? Eu fiquei pensando que, assim, talvez tenha uma lacuna de mediação, né, entre esses universos. Então, que eu acho que é um pouco o que vocês estão trazendo aqui, né, comunicando de uma forma mais simples, com possibilidades diversificadas. Então, acho que essa mediação pode ser um ponto importante para trazer mais. Você estava falando do Alzheimer, por exemplo. Se a gente traz, mostrando o impacto na vida de uma pessoa, de uma família já vulnerável, uma doença como essa, né, e o que isso, para onde isso vai, e até, e é isso, eu tenho falado muito também, economicamente, né, quanto custa isso, né, quanto custa o tratamento, né, para a saúde pública e tudo mais. Então, se a gente conseguir sempre trazer dados que a pessoa se aproxime mais daquela realidade, para entender que você apoiar pessoas que estejam estudando possíveis curas, possíveis tratamentos, né, possíveis formas, onde é que isso pode nos levar, né? Então, é trazer um pouco para essa realidade, para essa proximidade. Eu acho que isso é muito difícil, às vezes, né, para os cientistas em geral. Mas o que o Sérgio falou, eu ia falar exatamente a mesma coisa, não ia falar para apresentar para a mãe, mas eu ia falar para apresentar para a tia. Porque essa é a dica que eu sempre dou, né? Explica para sua tia o que você faz e vê se ela entende. Se ela não entendeu, tá tudo errado, você volta para pensar uma outra forma de explicar. E é isso, eu acho que melhorou muito. Eu acho que realmente esse distanciamento já está muito mais reduzido, mas ainda são nichos que não se conversam. E muitas vezes, né, nem é levado em consideração para um pesquisador se aproximar do terceiro setor, por exemplo, né, para tentar entender melhor como funciona, que eventos que existem, onde é que eu posso me inserir, que problemas que vocês estão trabalhando e que eu também possa contribuir ou levar para a academia de alguma maneira, né? Então, acho que cada vez organizações, né, como do Sérgio, tem esse olhar, né, de entender um pouco mais e como trazer essa inovação, essa forma de atuar que seja menos fechada, né, limitada para um determinado perfil e grupo, e como é que a gente expande isso. Então, minha mensagem final primeiro que assim, tentar pensar em trazer a ciência como causa até para o FI, né, que não é uma ótima provocação. Bati na trave algumas vezes, porque talvez eu não tenha tido isso também como um pilar daqui, né, e olhando todas essas possibilidades que essa conversa aqui me fez pensar, e pensar muito nessa doação como um investimento de futuro, né? E tão importante para o país, assim, que a gente pode, e muita gente pode fazer isso, né? Que é essa mensagem que eu sempre digo. Tem muita gente que pode pensar que vai viver 150 anos com todos os luxos possíveis do mundo e mesmo assim sobra dinheiro. Então, pensar em fazer com esse excedente essa redistribuição para o que interessa, de fato, como humanidade. Muito bom, Luísa. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim. Eu queria, primeiro, agradecer a Isadora pelo convite de eu estar aqui hoje e, com certeza, também agradecer muito a Luísa e ao Sérgio por compartilharem tantos conhecimentos, saberes com a gente e, acima de tudo, compartilhar o tempo, né, de vocês em participar aqui com a gente hoje. Só para trazer para os nossos ouvintes que, a gente tem uma pergunta aberta, que quem tiver alguma resposta ou quiser participar dessa resposta, a gente vai adorar receber comentários, feedbacks nas plataformas que esse podcast está disponível, só para trazer o YouTube da Uilinka,
ou no Spotify e demais plataformas de áudio do Impacto Científico. Então, a gente vai ficar super feliz de receber essa interação por lá. E Luísa e Sérgio, normalmente, quando a gente encerra o podcast, a gente pede para os convidados compartilharem um contato, né? Como que as pessoas podem procurar o Instituto FI, ou Sérgio, como que as pessoas podem procurar a Ciência Pioneira, e uma indicação que vocês podem dar para essas pessoas, seja um evento que é interessante elas participarem, seja um livro, para a gente fazer esse wrap-up, esse encerramento do episódio de hoje. Bom, o FI tá no Instagram, LinkedIn, tem o site, fi.org.br, então é bem fácil de achar a gente. Lá também tem contato, então tem como entrar em contato com a gente. Eu vou dar uma dica de um produto que a gente criou, que é o Puxa Conversa Filantropia. É uma caixinha, é como se fosse um jogo, são 100 perguntas que ajudam a gente a refletir sobre o impacto das nossas ações no mundo. Então, está à venda nas principais editoras, online, e acho que ajuda bastante a puxar conversa sobre isso para todas as idades, em qualquer ambiente. Então, fica aqui a dica do FI, do Puxa Conversa Filantropia. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Bom, no caso da Ciência Pioneira, nós estamos também presentes aí em redes sociais, então não apenas no LinkedIn, mas Instagram e Facebook, eu acho que ainda estamos. E temos um site, cienciapioneira.org.br, então os interessados em ver que tipo de ações nós temos feito ao longo desses anos, e muito em breve agora está saindo do forno um relatório de atividades agora para esse período, desde a criação da Ciência Pioneira, 2021, que foi o nascimento do bebê, até agora, estamos aí quase entrando na pré-escola, portanto, com 4 anos de vida, e esse relatório de atividades mostra tudo que nós fizemos aí de forma simplificada, e numa linguagem que a gente acredita está bem direcionada para o público mais geral, para a sociedade em geral. E isso vai estar colocado no nosso site também em breve. Isso está no prelo agora, está finalizando a arte gráfica e tudo, e muito em breve deverá estar disponível no nosso site também. Então, os que tiverem interesse, deem uma procurada lá. E tem e-mail de contato lá também no site, vocês podem nos escrever e teremos todo o prazer em conversar, seja com cientistas, seja com potenciais filântropos, ou com qualquer pessoa que se interesse por ciência no nosso país. Maravilhoso, gente. Foi um prazer. Muito obrigada, Paulo, pela ótima condução. E Luiz, Sérgio, sejam bem-vindos para as próximas conversas também. Obrigada por compartilhar tanto. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Um abraço, então. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau. Obrigada a você que escutou até aqui. Esperamos que você tenha se inspirado com as ideias e discussões compartilhadas hoje. Continue acompanhando essa jornada e não perca os próximos episódios que são lançados quinzenalmente às quartas-feiras. Para não perder, é só seguir o Impacto Científico e a Ulinka na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube e nas nossas redes sociais. Se puder, deixe sua avaliação e comentário e compartilhe com quem se interessa por inovação e impacto social. A produção deste podcast é feita por Isadora Matiello, Ana Carolina Calçado e Paulo Mendonça. Edição e comunicação por João Gabriel Reis, Jonathan Bertolino e Noemi Ribeiro. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Obrigada e até a próxima!